fazer as coisas no automático. É você ter tudo aquilo no automático. Mas para você fazer a coisa bem feita, você tem que estudar. Mas tem que estudar de uma forma técnica, correta. Porque se você estudar errado, por mais motivação, disciplina, foco que você tenha, você não vai conseguir aprender, porque você está estudando errado. Então, é as duas coisas. É a junção de ter tudo no automático com a técnica correta. E aí eu pergunto, Pensival, aqui, assistir aulas, isso aqui é necessário para passar em concurso, para você aprender? Assistir aulas é importante? Vocês estão aqui para isso. Fazer leituras é importante, seja do PDF, seja de uma apostila, de um livro. Fazer anotações é importante, um caderno de anotações, de resumo, de revisões, é importante. Fazer mapas mentais, que é você fazer um desenho daquele teu resumo, é importante. Fazer revisões, você está sempre revisando aquilo que você estudou semana a semana. Fazer questões, para quê? Para eu saber como é que a banca me cobra. Fazer simulados, que é para mim poder simular tanto o meu estado emocional como o meu próprio conhecimento. Eu vou medir meu conhecimento. Agora, eu quero que vocês se autoavaliem, porque no final do curso vocês vão estar bem diferente disso. Hoje, qual é a nota que vocês dão para cada item desse no estudo de vocês? Assistiu a aula, vocês assistem, né? Então 0 não é. Se bem que tem pessoas que estão na sala, mas não estão assistindo a aula. Leitura, você lê ou você sai daqui, vai para casa, vai para o show do Safadão de novo e não estuda. Se você não lê, você anota. Quando o professor está dando vídeo, aula aqui, ou então quando você assiste vídeo aula, sei lá, no YouTube, ou essas aulas que vocês assistem aqui, vocês fazem anotações, vocês fazem um caderno de resumos, que posteriormente vai virar um caderno de revisões. Vocês fazem mapas mentais do estudo de vocês? Vocês fazem questões? Você tem uma meta de questões? Vocês fazem simulados? Então, coloca a nota que você... Fernando, eu não faço nada disso, então coloca 0. Fernando, eu faço tudo isso. Faço isso muito bem feito. Ok, coloca 1,5 e tudo. E coloca uma média. E aí tem essa tua nota aí, porque agora a gente vai fazer um exercício que vai ser necessário. Posso passar? Eu quero que vocês vejam essa fórmula aí. Essa fórmula nada secreta. Pessoas por aí acham que é horas de estudo que faz o cara passar em concurso. Ah, eu estudo 7 horas por dia. Aí o outro só estuda 2 horas por dia. Ai, meu Deus, eu não vou passar. Eu vi no Instagram, o cara deu um print e bota para estudar 7 horas, 8 horas por dia. Eu não vou passar, só estudo 2. Será verdade? Ó, horas reais de estudo é que vai fazer diferença na tua aprovação. Se você quer passar em concurso, você tem que investir em horas reais de estudo e não em horas bunda cadeira. Não é só isso. Isso aí, quem está ainda pensando que é hora bunda cadeira, está muito atrasado. Está no outro século do concurso. Horas de relógio. Horas de relógio é limitado, de 0 a 24. Você consegue estudar 25 horas por dia? Não. O dia só tem 24 horas. Você consegue estudar 24 horas por dia? Só um dia. No outro você morre. Qualidade de estudos. E qualidade técnica de estudos. O que é isso, Fernando? É aquilo lá que a gente viu anteriormente. O que é qualidade nos estudos? É a qualidade emocional. É aquele item de inteligência emocional. Disciplina, foco, iniciativa, fé, motivação, iniciativa, resiliência, saber lidar com os erros, com os fracassos. Isso é qualidade emocional nos seus estudos. E a qualidade técnica nos seus estudos é o quê? É aquela que a gente viu anteriormente. É você assistir aulas, fazer anotações com as tuas próprias palavras, com o teu entendimento. É você fazer um mapa mental daquele conteúdo, daquele tema. É você fazer caderno de resumos. É você fazer questões, você fazer simulados, fazer revisões. Isso é uma qualidade técnica. Agora, olha para a nota que você deu de vocês e aplica aí essa fórmula. Naquela média, né? Tipos de concurseiro. Tem um candidato 2, candidato 3 e o candidato do método de coach alta performance do Fernando Dinaref. Diga, meu coach.
Horas de estudo. Esse aqui estuda 3 horas de relógio. Esse aqui estuda 6 horas. Esse aqui estuda 3 horas também. Esse aqui é vocês ao final do curso. Esse candidato estuda 3 horas, mas a qualidade emocional dele, na média daquilo lá que vocês se autoavaliaram, deu meio. A qualidade emocional dele é muito baixa. Por quê? Porque ele não tem disciplina, ele começa a estudar, ele começa a pensar em outras coisas, ele estuda com preguiça, sono, sem motivação, ele não tem resiliência, ele estuda uma vez, erra uma questão, meu Deus, estou fodido, vou passar não, errei a questão. Ele não tem resiliência. Acontece um probleminha de nada ali, ou qualquer problema até maiores, e ele passa uma semana pensando no problema, talvez um mês pensando no problema, e não consegue se recuperar daquele problema, ele não tem resiliência. Tem algo para fazer nos estudos dele, o professor passou algum tema aqui para ser pesquisado, ou fazer alguma coisa, ele não tem iniciativa, ele não faz. Ele deixa para estudar no gás quando? Quando sai o edital. Ele não tem qualidade emocional. E qualidade técnica de estudos? Ele assiste videoaula, mas de braço cruzado. Ele não faz anotações. Ele não faz resumos. Questões, está com mais de ano que ele não faz. Simulado nunca fez. Ele não tem qualidade técnica. Multiplica 3 vezes meio, vezes meio. Dá o quê? Dá aproximadamente 45 minutos de estudo real. Esse aqui, até que ele tem uma qualidade emocional maior. Até que a qualidade técnica dele é maior. Até que ele faz umas revisõezinhas, faz questões de vez em quando. Mas não tem metas a ser batida de questões. Ele não faz um resumo de qualidade, com as suas próprias palavras. Ele apenas copia da apostila. Ele não jogou o entendimento dentro da cabeça dele. Mas ele até que está melhor do que o outro. 6 vezes 1, 6 vezes 1, 6. Então, horas reais de estudo dele, 6 horas. E agora vocês, ao final do curso, que sabem disso agora, com as sessões que a gente vai fazer, com as meditações que eu vou ensinar, você estuda 3 horas, mas com alta qualidade emocional, está sempre motivado. Confie em você mesmo, vai descobrir o que te impedia de estudar em alta performance, e eliminou. Qualidade técnica, você está estudando sem pressa, sem querer fechar o edital. A brincadeira não é fechar o edital. 3 vezes 2, 6 vezes 2, 12. É como se você tivesse estudado 12 horas. Quem é que passa no concurso? É quem estuda assim durante 3, 4, 5, 6 meses, ou é o candidato que não tem nada disso, que está se enganando, está mentindo para si mesmo, que está com preguiça de fazer resumo, que está querendo fechar o edital sem ter aprendido nada. Isso aqui são vocês ao final do curso. Esses outros lá atrás, vão até lá atrás. Quem é que passa? Quem é que tem mais volume de concurso, de estudo para passar em concurso? Quem é que vai ser aprovado? Quem vocês querem ser? É mais ou menos isso a brincadeirinha. Então, eu quero que vocês só lembrem de uma história. Passar em concurso é o seguinte. Quando você está numa estrada, tem 2 carroças. 2 carroças. E aí uma carroça é sua, outra carroça é do concorrente. E tem uma estrada. E lá no final tem a banca CESP, banca do concurso. E aí, ao passo que você vai andando nessa estrada, você vai colocando bagagem. Que é o quê? Conhecimento, conteúdo. Você vai colocando bagagem. Só que o concurseiro do teu lado, ele acha que para passar em concurso é a carroça que chega primeiro. O que é que ele faz? Ele começa a acelerar. Começa a correr. Começa a correr, começa a correr. E a carroça começa a bater. E o conteúdo que está dentro, o que acontece? Vai caindo, vai caindo, vai caindo, ele coloca mais, vai caindo, coloca e vai caindo, e vai nessa loucura. E ele acha que vai passar. E quando chega lá, a banca CESP recebe ele e diz, uau, passei. E aí a CESP, não, a brincadeira não é quem chegar primeiro. Eu disse, como não? Não, a brincadeira é quem chegar com mais bagagem. Aí você chega em seguida, depois dele, mas chega com a tua carroça cheia de coisa, porque não caiu nada, cheia de conhecimento. Essa é a brincadeira. Esqueça fechar o edital em 1 mês, 2 meses, ver coisa rápida, hora de estudo, tem que fazer muita coisa, esqueça isso. Porque se você não tiver qualidade técnica, qualidade emocional, para lembrar disso e saber aplicar o conhecimento, colocar o conhecimento organizado, classificado e posto em ação em forma de questões e simulados no dia da prova, se você não tiver isso, você pode até quase passar, mas você não passa. O que vai fazer você passar é ter conhecimento e saber aplicar. Só isso. Então, aquela agonia de querer fechar o edital é bobagem.
É bobagem. Muita gente fecha o edital 2, 3, 4 vezes. E está aí há 1 ano, 2 anos, sem passar em concurso. Se vocês têm esse tempo todo para ficar estudando aí, tentativa erro, ok. Mas se fosse eu, meu amigo, o que é que eu tenho que fazer para passar mais rápido, para resolver o meu problema financeiro, de estabilidade, resolver a minha vida? Porque é a minha vida que está em jogo. Não é de ninguém. Então, vou fazer o que tem que ser feito. Acabou-se. Iniciativa. Para isso, vocês precisam ter um planejamento. É isso? Coach é o quê? É o cara que pega vocês de um estado atual, que vocês querem chegar a um estado desejado, que é o quê? Aprovação. Para isso, eu preciso o quê? Saber qual é o caminho, eliminar todos os impedimentos, inclusive emocionais, impedimentos técnicos, e traçar um plano de ação, uma rota, um planejamento. Mas para traçar um planejamento, precisamos de quê? Precisamos de quê? Estratégia. Estratégia, principalmente. Se você tiver um plano, mas se você não tiver uma estratégia para colocar o plano em ação, o teu plano dá errado. Se você tiver uma estratégia, mas não tiver um plano, você não sabe nem por onde começar a estratégia. O que é que eu preciso? Dos elementos da aprovação. Quais são os elementos da aprovação? Que eu vou colocar no grupo lá o e-book que eu escrevi e estou atualizando. Você precisa de alguns elementos que, se você não tiver, você não passa. Tem que ter planejamento, em primeiro lugar. Né? Tem que ter foco. Primeiro, antes, foco. Foco você já tem, já sabe qual concurso vocês querem. Foco, qual a carreira que vocês querem. Tem que ter foco. Beleza, decidi. Significa que só vou fazer aquele? Não. Expliquei antes na história do atleta. Tem o foco. Mas que tipo de foco? Vários tipos de foco. A gente vai falar isso aqui em outro módulo. Tem foco visionário. O que é foco visionário? Eu ter visão de onde eu quero chegar. Foco comportamental. O que é foco comportamental? Eu me comportar como um verdadeiro concurseiro. Como é que um concurseiro se comporta? Meu amigo, eu estou com outros concurseiros, estou falando de concurso, eu estou aí tendo comportamentos de concurseiros alta performance. Ou seja, não adianta eu querer ser concurseiro se eu estou todo final de semana na balada. Se eu passo 1 semana de ressaca. Se eu estou em todo show que sai. Se eu não tenho um final de semana para os meus estudos, eu não faço simulado. Eu não tenho um comportamento de concurseiro, eu não vou passar. Foco, visionário, saber onde eu quero chegar, a visão de onde eu quero chegar. Foco comportamental, se comportar como um cara que vai ser aprovado. E foco persistente. O que é foco persistente? Foco persistente é você ter persistência. Opa, 1, 2, 3. Foi. Foco persistente é você persistir. Persistir não é insistir. Persistir é o quê? Eu saber onde eu quero chegar. Se não é por aqui, eu vou por aqui. Insistir é eu ficar dando murro em ponta de faca. Então, foco visionário, comportamental e foco persistente. Beleza, tem um foco. O que é que eu tenho mais agora? Planejamento. É o que nós vamos fazer. Depois do planejamento, eu vou ter estratégia. Depois da estratégia, o que é que eu vou ter? O que é que eu tenho que ter? Performance. Performance é o que? Eu medir como é que está tudo isso que eu estou fazendo na minha estratégia. E depois, mindset. O que é mindset? É ter a cabeça de gente campeã. Pessoas de sucesso. Como é que pessoas de sucesso pensam? Sempre positivo, que vai dar certo. Fazendo tem que ser feito. É assim que pessoas pensam. Se você está aqui, mas está pensando em outro lugar, se você está aqui, está no Instagram, se você chega em casa e fica fazendo qualquer outra coisa que não uma pessoa de sucesso não faria. O que é que a pessoa de sucesso faria? Faz o que tem que ser feito. Fernando, isso me faz passar em concurso? Com certeza. Porque sabe quantas pessoas fazem isso no mundo dos concursos? 1%. É essa o percentual de aprovados. Eram quantos candidatos na Polícia Militar? Não sei quantos mil. Pois é, 68 mil candidatos. 10% seria quanto? 6.800. Né? 1% seria quanto? 600 e pouco, quase 1.000. É mais ou menos isso. 1%, quase 2%. Essa é a média em todo o concurso. Polícia Federal, foram, sei lá, quase 200 mil candidatos. Quantas vagas? Menos de 1.000. 600 vagas. Dá menos de 1%. Ou seja, mas quem é que faz o que tem que ser feito? Esse 1%. Então, se você fizer o que tem que ser feito, na hora que é para ser feito,
e fazer muito bem feito, com motivação, você passa. O negócio é fazer isso todo dia. Com determinação, com foco e acreditando em você, na sua capacidade. Quando você faz isso, não tem outra. Agora eu quero que vocês, isso aqui eu vou explicar. Ó. Identificação da rotina semanal. O que é isso? Eu quero que vocês, quem está com esse papel aí da agenda, ó, tem os horários de 5 da manhã até a meia-noite. Deixa eu ver aqui o horário, ver se está no horário do intervalo. Aí, produção. O que é que vocês vão fazer, galera? Eu quero que vocês preencham agora isso aqui. Aliás, agora não, desculpa. Quero que vocês preenchem isso aqui no decorrer da semana. Como? Dá trabalho. Mas só quem se dá o trabalho de fazer isso é que vai conseguir eliminar, identificar e eliminar o que está tirando a performance de vocês. O que é isso, Fernando? Pelo amor de Deus. Você vai escrever, ao passo que você faz as suas ações, que você vai ter na sua rotina, você vai escrevendo. Simplesmente um raio-x da sua vida semanal. Como assim? Por exemplo, quem que acorda às 5 horas da manhã aqui? Quem acorda às 5 horas da manhã, coloca lá, acordar. Se você acorda às 5 horas da manhã, você passa o quê? Meia hora para tomar um banho, para tomar um café, se alimentar, coloca lá, meia hora alimentação. Se você gasta mais 30 minutos para ir para o trabalho, coloca lá, deslocamento para o trabalho. Vai colocando o horário. Se chegou no trabalho, você trabalhou, coloca lá, trabalho até tantas horas. Se você entrou nas redes sociais, coloca, redes sociais. Foi meia hora de redes sociais. 45 minutos, 15 minutos. Televisão. Telejornal, coloca. Ao passo que você vai fazendo, você pega isso aqui, dobra, bota dentro do bolso, bota dentro da bolsa, pega uma caneta e vai escrevendo isso. Fernando, para que serve isso? Vocês vão tomar um susto, vão se surpreender com o tanto de rotina improdutiva que vocês têm na vida de vocês. Todo mundo tem, inclusive eu. Eu estou sempre fazendo isso aqui, de vez em quando. Porque eu tenho que pegar, identificar. A gente só consegue identificar essa rotina improdutiva quando a gente faz isso detalhadamente. E aí, vai acabar com muito daquela história de gente que diz assim, eu não tenho tempo para estudar. Eu não tenho. Tempo todo mundo tem. Talvez não tenha organização, talvez não tenha prioridade, talvez não tenha planejamento, talvez não tenha identificado os sabotadores da tua aprovação, os ladrões de tempo. Então, eu quero que vocês preencham isso aqui ao passo que vocês vão ter na rotina durante o dia. Beleza? Isso aqui vai nos permitir fazer um exercício de identificação de rotinas improdutivas. Mas eu quero que vocês façam isso, né, dia após dia, meia hora, em cada meia hora. Mas eu quero que vocês preencham agora com o que vocês acreditam que é a rotina de vocês nesses 10 minutos que a gente tem para o intervalo. Então preencha aí e coloca o horário que você acorda, o que é que você faz. E nós vamos fazer o quê? Uma comparação da tua rotina imaginária, da tua rotina que você imagina ter, com a rotina real da sua vida. Vocês vão tomar um susto. Isso, preencha aí a semana toda. Tem, irmão? Chega aí. Passa lá para ele. Isso é necessário por quê? Porque a partir da identificação da tua rotina, que a gente vai conseguir fazer o teu planejamento de estudo de verdade. Um planejamento de estudo que vai de encontro a muitas teorias de planejamento que tem por aí, mas que funciona. Aliás, é a que mais funciona. Muita gente começa a fazer planejamento de estudo, o que é que ele faz? Primeira coisa, colocar o horário de estudo, né? Eu não. Aqui não. Primeira coisa que a gente vai definir no teu horário é teu lazer, a tua recompensa. Comecem a fazer agora que vocês vão ter uma surpresa. Começar a escrever, vai ter gente que tem dificuldade de identificar qual é a sua rotina semanal. Vai ter gente que vai ter dificuldade de lembrar o que é que faz diariamente, o que é que faz à tarde, o que é que faz à noite. Passa aí, para ele, por favor. Então faz aí, nesses 10 minutinhos que ele tem para o intervalo, e a gente volta do intervalo e vamos fazer o planejamento de estudo de vocês da forma que funciona, que você consegue se automotivar para poder realizar o teu planejamento. Olha só,
Se for igual a tua segunda, da tua terça, faz só a segunda e já fica subentendido, né? Mas quem não tem rotina? Quem não tem rotina, para fazer um planejamento de estudo, precisa de flexibilidade. Quem tira plantão, por exemplo, à noite, trabalha um dia, folga 2. Quem tem os dias iguais, fica mais fácil fazer um planejamento de estudo. Né? Quem tem as rotinas tudo certinho. Tá? Então vamos lá. Vamos lá que a gente tem mais 8 minutos. Eu quero que vocês agora coloquem aí, no horário de vocês, quero que vocês coloquem, a primeira coisa que vocês vão colocar é o horário de lazer. Eu quero que vocês definam uma recompensa para os seus estudos. Seja um sábado de manhã para jogar bola, seja uma sexta-feira à noite para sair com os amigos, seja um domingo para não fazer nada, seja sábado e domingo, quem vai definir é você. Você vai definir qual é e quando é a recompensa pelo fato de você ter estudado, ter se esforçado, de ter realmente trabalhado em direção aos teus sonhos. Então define aí, eu quero que vocês definam agora, é a parte mais difícil, né? Pois é. Mas quando você faz isso, você desbloqueia a sua mente e consegue fazer o resto muito mais facilmente. Por que muitos planejamentos de estudo não funcionam? O cara começa a colocar os horários de estudo. Esse horário de lazer o que eu vou fazer durante a semana para a pessoa lazer, né? O seu horário de lazer. Se você definiu que vai ter lazer só esse final de semana, ok. Mas se você vai ter lazer terça, quinta e sábado, ok. É você que vai definir. Aí você define qual o horário de lazer, quanto tempo é, né? Na planilha aí. E exatamente o que você vai fazer. Atividade física não. Atividade física, se for para o TAF, não conta como lazer, não. Como é? Pode ser. Pode ser no teu caderno. Vai depender. Se é futebol é porque eu encaro a atividade física como preparação para o teste de aptidão física. Como correr, saltar, natação, barra, academia. Agora, se você não está visando carreira policial ou visa um concurso que não tem TAF e encara o futebol como um lazer, coloca como lazer, então. Atividade física como lazer. Flexibilidade, né? Aí vai vendo. Quem não conseguir colocar o seu horário de lazer, aí não vai conseguir estudar. Não vai conseguir. Por muito tempo, não. Não tem quem consiga só estudar. E que se você ficar só estudando, sem lazer, você vai inundar a sua mente de cortisol, de estresse. Você vai simplesmente bloquear a tua capacidade de aprendizado. Aos poucos você vai bloqueando. Você vai ficando tenso e vai aprendendo pouco. Pelo menos, vai aprendendo menos do que você poderia aprender. Do que você tem capacidade para aprender. Então, define, primeira coisa, teu horário de lazer, o dia, o horário e a recompensa. Define a tua hora de atividade física, para quem está visando carreira policial, que precisa de um TAF. E é necessária a atividade física, e eu sugiro que seja todos os dias, nem que seja meia hora, nem que seja fazer polichinelo no banheiro. Mas que seja meia hora, todos os dias. Por que, Fernando? Quando você faz atividade física, você começa a modificar os hormônios que circulam no teu corpo. Você começa a se encher de dopamina, principalmente. O que a dopamina faz? Ela te dá prazer. A dopamina é o mesmo hormônio que inunda o corpo das pessoas quando acabam ou quando estão fazendo sexo. As pessoas relaxam, se sente bem. Ou então quando termina alguma atividade. E aí quando você tem essa dopamina, sentir esse prazer, você quer mais. E você quer mais, e você quer mais. Todos os hormônios que você utiliza no seu cérebro, cada vez que você utiliza, você quer mais. Seja lá o cortisol, que leva ao estresse, ao esquecimento, seja lá a dopamina, serotonina, ocitocina, que gera autoconfiança. Quando você faz atividade física, você se sente mais motivado, se sente mais energizado, se sente mais autoconfiança. Quando você faz isso. Então, quanto mais você puder colocar atividade física diariamente na tua atividade, mais motivado você vai estar, mais autoconfiança você vai ter, mais prazer em estudar você vai ter, logicamente, mais aprendizado você vai ter.
Concurseiro que não faz atividade física, ele está aprendendo menos do que ele poderia aprender. Sempre. Então tem que ter lazer e atividade física. Nem que seja meia hora. Academia, corrida, caminhada, qualquer coisa. Definiu isso, agora você vai definir blocos de horário fixo de estudo. O que é horário fixo de estudo? É aquele horário que não muda. Esse é fixo. Por exemplo, eu vou estudar todos os dias de 10 às 11 da noite. Isso aqui é fechado. De segunda a sexta é fechado. Ou eu vou estudar terça, a tarde toda, ou vou estudar quinta, meia-noite a 2 horas da manhã. Enfim, você vai definir o horário fixo, onde você vai marcar aí de azulzinho aí, circular, o teu horário físico. Quem estiver fazendo agora vai ter uma oportunidade de ter um horário, planejamento de estudo bom, bem bacana. Quem deixar para fazer depois vai se enrolar. Que é tudo na prática, hein? Que nem concurso, se não praticar, não aprende. Então, primeiro, horário de lazer, segundo, horário de atividade física, e terceiro, agora sim, você vai definir qual é o teu bloco de estudo, qual o horário exatamente que você vai utilizar. Mas esse horário é o quê? É um horário fixo. É um horário que você não vai fazer outra coisa, só estudar. E esse horário não muda. Pode chover canivete. É tipo assim, eu defini que eu vou estudar sempre de 11 à meia-noite. Eu chegar do cursinho, eu vou estudar de 11 à meia-noite, 1 hora. Depois eu vou dormir. Se esse for teu horário fixo, ok. Horário fixo. Se for, não, eu vou estudar de 6 às 7 da manhã antes de sair para o trabalho. Ok, coloca de 6 às 7. Mas você tem que definir os teus blocos de horário fixo. E ao definir isso, você vai fazer o quê? Você vai somar quantas horas você tem na semana. Você pega e soma, faça isso aqui, ó. Para poder definir que matérias você vai estudar, que disciplina você vai estudar, qual o tempo de cada disciplina você vai estudar. Porque tem gente que estuda 2 horas, uma disciplina, tem gente que só estuda 1 hora, tem gente que estuda 1h30, tem gente que estuda 3. Existe um certo correto, mais errado? Não. É de cada um, é flexibilidade. Mas quando você define, principalmente, o teu horário de estudos fixo e quantas horas isso dá na tua semana, quantas horas por semana, a gente consegue fazer um ciclo de estudos. Mas para isso você tem que definir. E aí quando eu for agora, depois do intervalo, passar como é que se faz um ciclo de estudos, você precisa ter somado as tuas horas fixas de estudo. Definido horas fixas de estudo, o que você vai definir agora? Horários que podem ser de estudos. O que é horários que podem ser de estudos? Isso aqui a gente vai em cima daquele exercício que vocês vão fazer durante a semana. De identificar a rotina ao passo que vocês vão fazendo. Aí você vai identificar, e a gente vai fazer isso. Eu identifiquei, Fernando, que eu uso, por exemplo, aqui redes sociais. Eu uso redes sociais por dia, 4 horas. E aí tem um aplicativo, você pode baixar o aplicativo para quem está viciado em redes sociais, aí, WhatsApp, sei lá. Tem um aplicativo que ele mede exatamente, é o Quality Time. Ele mede exatamente quantas horas de cada aplicativo você utiliza no celular. Então você baixa esse aplicativo e aí você vai vendo exatamente. Vão ter surpresa, tem gente que sei lá, usa 4, 5 horas. E aí, se você utiliza 4, 5 horas e só tem 1 ou 2 horas de estudo, você utiliza 4 horas de rede social, que tal você substituir? Utilizar 2 de rede social e 4 de estudo. Ó, já dobrou, o que era 2 passou para 4. E se você diminuir 1 hora de rede social? Aí ela vem para cá, já ficam 5 horas de estudos. Então, às vezes a pessoa diz, eu não tenho tempo para estudar. Tem. Você não tinha ferramentas para descobrir como potencializar teu tempo. Então, definir o horário de lazer, definir o horário de atividade física, no mínimo meia hora por dia, definir o teu horário fixo de estudo, que esse horário você vai realmente estudar, e aí você vai, depois que fizer essa ferramenta aqui, você vai descobrir que horários podem ser de estudos. Quais os horários que podem ser de estudos. Depois de definir isso, você vai somar, né? Somou horas de estudos semanais, soma com essas horas que podem ser de estudos, e aí você vai definir os horários sacrificados para estudos. Quais são os horários que você pode sacrificar para os estudos? Que você se permite sacrificar. Fernando, eu jogo bola todos os dias. Eu vou jogar só 3 vezes por semana. Vou sacrificar um dia.
Ou, sei lá, jogo todo sábado, mas o sábado eu passo a manhã toda jogando bola, futebol. Ou as meninas, eu passo, sei lá, a sexta fazendo isso. Enfim, cada um na sua atividade vai ter horários que você pode sacrificar. Não precisa ser o horário todo. Pode ser meia hora, pode ser a metade do tempo, pode ser 15 minutos. Tem gente que sacrifica, por exemplo, o almoço. Tem gente que tem 2 horas para o almoço. E ele usa apenas 1 hora de almoço e usa outra 1 hora só para fazer questões. Só para fazer questões. Então são horários que você vai definir que podem ser sacrificados. Essa é a melhor forma de você fazer o seu planejamento de estudos. Feito os horários que são fixos de estudos, os horários que podem ser de estudos e o horário que você vai sacrificar, você vai somar tudo isso. Somou tudo isso, você vai ter uma quantidade X de horas para os seus estudos. Essa quantidade X é que nós vamos fazer, depois do intervalo, o ciclo de estudos, para definir quais disciplinas vocês estão estudando e quanto tempo você vai utilizar para cada disciplina e qual a forma que você vai estudar ao estudar essas disciplinas dentro da tua semana. E a gente vai fazer um exercíciozinho de meditação ao final e, com certeza, a semana de vocês vai render de outra forma, se vocês aplicarem o que vocês mesmos planejaram. Beleza? Então, vamos para o intervalo, tomar um café. Dúvidas, perguntas?